E agora é a hora de falar sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. Já está aqui comigo o professor Ricardo Dantas Lopes, ele que é coordenador dos cursos de gestão da Uningá. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Rafael, e a todos que nos escutam aqui na Rádio Colmeia. Empreendedorismo em tempos de pandemia. Primeiro a gente já começa falando, qual a importância, professor, do empreendedorismo, especialmente em tempos de crise, neste momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo? Bom, a gente tem que deixar claro que a atividade empreendedora ela é boa em todos os tempos, porque te dá caminhos para você ou pensar num novo negócio, novas fontes de renda e até melhorar a sua condição de vida. Especialmente nesse momento, onde temos uma crise sanitária, econômica, onde muita gente está sem emprego e sem renda, a atividade empreendedora é um meio para você ou montar um negócio de sucesso ou ter uma nova fonte de renda que complemente a sua em momentos de crise como agora. A gente entende que crise também é uma possibilidade de melhora, para você criar coisas novas. Então a crise, tirando a parte ruim, ela nos impulsiona a pensar em diferentes questões. E a gente percebe também, né, professor, estou conversando com o professor aqui da Uningá, falando sobre empreendedorismo, que crises, eles geram mudança nos padrões de consumo também, né? Também, nós temos que entender que agora alguns padrões de consumo mudaram. Então, é a chamada economia low touch. Então, você tem menos contatos e você tem uma nova estrutura que pode surgir e trabalhar de modo definitivo, que é, por exemplo, o trabalho delivery. Então, você pode ter, para vários segmentos, uma atividade que tem menos contato físico, ou que os contatos físicos passam a ter mais significado. Então você vai repensar o seu negócio, ou o seu produto, ou o seu serviço, para que você consiga atender essa nova expectativa do consumidor. Algumas tendências vieram para ficar e alguns negócios cresceram muito nesse momento de crise. Você pode participar, se você tem alguma dúvida, você quer empreender, você está querendo começar um novo negócio, pode enviar através do WhatsApp, tá bom? Já está liberado, 991185921. Envia sua pergunta, pode escrever rapidinho aí a sua pergunta. É melhor que você escreva agora para que eu consiga visualizar aqui, tá bom? 991185921. 991185921 para você ir participando aqui comigo, conversando juntos aqui com o professor que está aqui junto com a gente, professor Ricardo Dantas Lopes, coordenador dos cursos de gestão da Uningá. Professor, qual é o processo da atividade empreendedora? Como concretizar uma ideia? A pessoa tem uma ideia, eu falo, não, eu tenho uma ideia, eu sou bom de ideias, mas como que eu passo essa ideia para a ação? Como eu concretizo essa ideia? Bom, um primeiro passo é você pensar antes da ideia. Então, um caminho possível é você entender um problema que você consegue visualizar no mercado. É uma dor que nós chamamos no mundo do empreendedorismo. Ela pode ser tanto um serviço que não existe na sua cidade ou no seu bairro, ou que até exista, mas você consegue visualizar uma forma de melhorar. Então, a partir dessa dor, você pensa numa ideia que é uma solução. Então, a sua solução é uma proposta para resolver o problema que você conseguiu visualizar. Esse é o primeiro passo. Depois você vai avaliar se essa dor é uma dor de muita gente ou uma dor de poucas pessoas. E se for de muita gente, se essas pessoas estão dispostas a pagar para ter uma solução que é a sua ideia. Aí você vai trabalhar com outras etapas. Você tem que dizer depois se a sua solução tem algum valor. Então, com tanta concorrência e tantos produtos similares, o que a sua solução traz de melhor que a do concorrente? O que você tem de valor para ele? Depois o rumo segue. Define lá num plano de negócios, faz o modelo Canvas, que é um plano mais rápido e mais visual, define público-alvo, define um mínimo produto viável para você testar, ver se a sua solução agrada ao consumidor, e depois pensa nas questões que vêm depois, né? Então, preço, qualidade, estrutura, aí vem o processo de gestão. Mas o começo é problema, solução, criação de valor e testagem. Tá vendo? São dicas importantes. Eu acredito que também
essa resposta do professor agora atendeu aqui, né, Joana? Um abraço para você do Jardim Alvorada. Eu vou passar essa pergunta para o professor também, se ele quiser complementar. Ela está dizendo que já abriu 3 negócios. Infelizmente, os 3 não deram certo. E agora está com uma ideia de um 4º negócio. O que ela faz para que agora dê certo? Tem alguma dica especial para a Joana, professor? Tem. O primeiro ponto é você entender que abrir um negócio não é um processo fácil, né? Não é uma reta. Tem dificuldades no meio do caminho, tem sempre o risco de não dar certo, de fechar ou de falir. Todo mundo consegue perceber que tem uma estatística que é bem perversa, que diz o seguinte: de 10 empresas que abrem, 70% fecham antes dos 3 anos, por problemas diversos. Acho que a dica que a gente tem que trabalhar aqui é você pensar efetivamente e testar se essa sua ideia realmente resolve o problema de modo efetivo, se esse problema é realmente importante, se a dor é grande para essas pessoas, e depois pensar em técnicas. O gestor e o empreendedor, ele não pode ser uma pessoa que não conhece as ferramentas. É um engano pensar que você monta um negócio e, por sorte, ele vai dar certo. Então, o nosso trabalho, enquanto empreendedores, é de um trabalho de constante aprendizado. A gente tem uma máxima lá na Uningá do lifelong learning. Você aprende para toda a sua vida. Então, você pode aprender técnicas de como empreender, como é que eu valido uma ideia, como é que você faz uma pesquisa de mercado para avaliar se o seu produto é adequado, se o seu preço está nas expectativas dos consumidores, se o valor que você entrega é percebido pelo cliente, ou você não vai ficar brigando pela concorrência no preço, que é uma estratégia que no curto prazo até funciona, mas no longo prazo você morre, porque você não tem uma margem de lucro para bancar a sua ideia. Então, acho que a dica é essa. Você tem que entender que não existe um caminho fácil para você empreender, os riscos sempre existem, mas com muito estudo, com muito trabalho, você consegue tornar um caminho um pouco mais fácil. Professor Ricardo Dantas Lopes, coordenador dos cursos de gestão da Uningá, respondendo perguntas aqui sobre empreendedorismo em tempos de pandemia. E qual a importância, professor, da inovação e da sustentabilidade para o processo empreendedor? Bom, na realidade, esse é um tripé dos negócios atuais. Então, você tem que trabalhar de modo empreendedor. E aqui eu falo sobre um mito que todo mundo entende. Para você empreender, não tem que montar um negócio do zero. Você pode empreender sendo um empregado de uma empresa, criando um novo processo, um novo produto ou um novo serviço. É o chamado intraempreendedorismo. Mas se você consegue empreender inovando, você tem uma vantagem. O que é inovação? É você trazer uma nova solução, pode ser uma solução bem disruptiva, nova, ou uma melhoria contínua. Então, em toda solução que você traz, ou até na sua empresa que já existe, a inovação é um processo, quase que uma regra. Se você não inova, o seu concorrente vai inovar e você vai ficar para trás. Então, esse é um pilar. Você trabalha com a inovação para melhorar constantemente o seu negócio, a sua ideia e a sua empresa. Um outro pilar é a ideia da sustentabilidade. Então, quando você alia novos produtos ou serviços com a inovação, e esses dois contribuem para a sustentabilidade ou econômica, ou social, ou ecológica, a vantagem que você tem perante a concorrência é enorme. Um exemplo só. Nós temos uma crise hídrica muito grande hoje em dia. Então, vejam como seria interessante se você pensar em negócios ligados à energia limpa. Então, você tem uma inovação, um apelo sustentável e resolve um grande problema hoje, que é a questão da falta de chuva. O professor está colaborando muito com a gente aqui, as participações chegando pelo WhatsApp 991185921, WhatsApp da Colmeia FM 991185921. Um abraço para Sorelli Doce, confeitaria afetiva. O pessoal faz um trabalho maravilhoso, doces fantásticos. E eles estão perguntando assim: bom dia, a Uningá
faz algum atendimento para a comunidade, principalmente aí nesta área do empreendedorismo? Se sim, aonde devemos procurar? Tem algum trabalho também que desenvolvem para ajudar as pequenas empresas, professor? Sim, nós temos um trabalho de assessoria, tanto para a pessoa física, então você quer saber mais sobre a atividade empreendedora, ou também para uma empresa que tem alguma dúvida. Então, assim, a gente tem algumas dúvidas que sempre ocorrem. Dúvidas de custos ligados às finanças. Então, como é que eu defino o meu custo? Então, para quem faz um bolo, quanto efetivamente esse bolo que eu fiz custou? Depois, se ele custou X, como é que eu defino o preço de venda? Levando em conta o custo dos materiais, né, do leite, do pão, do doce, o trabalho do confeiteiro, a energia, aluguel e ainda o valor que eu quero dar para a minha marca. Então, a gente tem que entender também que a marca para um produto eleva o seu valor. Então, nós temos sim esse trabalho. Você pode fazer um trabalho específico para tirar algumas dúvidas que você tenha, ou, de repente, ingressar em um dos nossos cursos que você vai ter o pacote completo, tanto da atividade empreendedora, quanto das questões de gestão. Mas sim, é só chegar lá na Uningá, pode me procurar, ou procurar as coordenações dos cursos de gestão, que alguém vai atender você e vai direcionar para um atendimento bem específico. Olha aí que maravilha. Professor Ricardo Dantas Lopes conversando com a gente ao vivo aqui na Colmeia FM. Professor, quais as características dos empreendedores? Bom, acho que uma característica principal é a resiliência. Você não pode, a primeira dificuldade, né, ficar esmorecido. Nós temos que ter resiliência e temos que sempre pensar que a atividade empreendedora é difícil, mas ela consegue te levar a uma situação melhor do que você tem hoje. Então, resiliência. Depois, é a impressão que você nunca será um profissional pronto. Sempre existem técnicas novas que surgem nos negócios e você não pode ficar para trás. Então, por exemplo, até um tempo atrás, quando eu estudava, não se pensava no marketing digital. E hoje em dia, para a divulgação de um produto ou de uma empresa, ele é essencial tanto para negócios digitais ou também para negócios físicos. Então, resiliente. Outra característica, você sempre pensar em aprender, e esse aprendizado pode ser tanto com um curso longo ou um curso mais curto, uma conversa com alguém que sabe mais que você, a leitura de um livro, a participação de um congresso, de uma palestra, você ir no YouTube pesquisar algumas coisas. Então, acho que essas duas questões são essenciais. Resiliência e sempre aprender coisas novas. Acho que esse é um ponto importante. Olha, professor, nos ajudou demais nessa manhã, uma explicação incrível. Professor Ricardo Dantas Lopes, coordenador dos cursos de gestão da Uningá. Lembrando que o vestibular dá tempo de você fazer sua inscrição, conhecer os cursos através do site uningá.br, Você fica por dentro de todas as atividades que a Uningá pode te oferecer, tá bom? As inscrições estão abertas, dá tempo de você conhecer tudo o que a Uningá pode te oferecer. Uningá.br. Professor, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho à frente aí da coordenação dos cursos de gestão da Uningá. Eu que agradeço, estou à disposição das pessoas que quiserem ter mais informações sobre os cursos que eu coordeno ou sobre alguma dúvida que queira tirar, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção.